Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Hoje é sábado, 13 de fevereiro de 2021. Estamos chegando mais um final de semana, já nos aproximando da quaresma. Lembrando que na próxima quarta-feira, já é quarta-feira de cinzas, a quaresma se inicia. E quaresma é tempo de jejum, de penitência, de intensificar a caridade e a oração. É momento, portanto, ou já está quase passando do tempo, de você se organizar para bem viver a sua quaresma, identificando qual o jejum, qual a penitência que você abraçará, o jejum que você viverá, quais são as caridades que você vai exercer de modo mais intenso neste tempo quaresmal, para que de fato ele seja um tempo de conversão, um tempo de encontro com Deus mais profundo e de transformação pessoal. Lembrando a você que hoje, sábado, às 18 horas, na Igreja Matriz, nós temos a Santa Missa, estarei lá celebrando com você e também os batizados. Hoje também os nossos parabéns ao Padre João Paulo, que aqui em Bernardo Saião celebra os seus 10 anos de vida sacerdotal. Certamente algumas pessoas da nossa comunidade estarão lá, celebrando com ele este momento de alegria, os nossos parabéns. Vamos, portanto, acompanhar o Evangelho de hoje, de São Marcos, capítulo 8, os versículos do 1 ao 10, que diz: Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles o distribuíram ao povo. Tinha também alguns peixinhos, depois pronunciou a bênção sobre eles. Mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região da uma palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meu irmão, minha irmã. Sempre uma grande alegria podermos partilhar da palavra de Deus. A palavra mais importante do Evangelho de hoje é, sem dúvida alguma, um verbo: tenho compaixão. Para testar se os discípulos tinham compreendido o pão, uma pergunta que implica uma decisão já tomada. Quantos pães você tem? Na verdade, o capítulo 8 é uma revisão de matéria para que os discípulos entendam a compaixão do Senhor, capaz de tirá-los, podemos dizer, desatar de todas as amarras, para que assim eles possam de fato ver, e a exemplo de Jesus também sintam compaixão por aqueles que estão ao seu lado e, portanto, são responsabilidade de cada um deles. Para que também nós aprendamos a pastorearmos, a cuidarmos daqueles que, por um motivo ou outro, estão sobre a nossa responsabilidade. O mestre retoma os temas do capítulo 6 e 7, partilha do pão, incompreensão, surdez, cegueira, dureza de coração. Aponta os problemas e busca as suas causas. A solução será a cura dos 2 cegos, o de Betsaida e o de Jericó, e a confissão de fé de Pedro, seguida da autoapresentação de Jesus. Materialmente, temos uma repetição da primeira multiplicação. Pedagogicamente, porém, não é repetição inútil. A repetição é muito importante para os seres humanos. Quantas vezes a mãe não precisa dizer: não faça isso, cuidado. Quantas vezes não temos que ouvir: eu te amo. E não cansamos de repetir também: eu te amo, para as pessoas que amamos. Com efeito, vivemos no tempo e estamos em contínuo vir a ser. Crescemos de uma forma que nós precisamos
não só repetir, como ouvir cada vez mais essas atitudes positivas na nossa vida. Crescemos sedimentados no coração aquilo que aí é lançado dia após dia, fragmento após fragmento. Precisamos da repetição para irmos nos tornando passo a passo o que não conseguimos num piscar de olhos. A iluminação vem de uma escuta prolongada, progressiva, como mostra a cura do surdo-mudo e a cura do cego. É por isso que não celebramos a Eucaristia só uma vez por ano, como os judeus faziam com a Páscoa. A celebramos a Páscoa todo domingo, quando não todos os dias. Celebramos a Eucaristia todos os dias e todos os dias ele se dá a nós. E da mesma cai migalhas que nós, como os pagãos de ontem, esperamos ansiosos e abocanhamos famintos, porque nosso sonho é o sonho de todos aqueles que querem estar ao lado do Senhor, para poder comer comida que alimenta e que nos sacia na eternidade. Nosso sonho é tornar-nos imagem e semelhança daquele que está à cabeceira da mesa, que se dará a nós no seu pão e no seu vinho. Mais uma vez, Jesus dá o pão e oferece a misericórdia. Não nos abandona, não se cansa de nós, não desanima diante da nossa dureza do coração. Insiste no dom tantas vezes quanto dele necessitamos. Pode-se dizer que a história é o tempo da paciência de Deus. Paciência em 3 sentidos. Ele sofre conosco, ele espera por nós e ele persevera conosco. Ele faz questão de envolver os discípulos no seu dom. Quantos pães vocês têm? Enquanto não pode envolvê-los na sua compaixão. Aos discípulos, para que, assim, motivando-os a terem compaixão, eles demonstrassem essa compaixão na distribuição. A Eucaristia é o mistério de um Deus que nos salva, dando-se totalmente a nós. Fazê-la em sua memória, trazê-la para o nosso hoje, colocá-la todo dia no coração, é o remédio para a nossa cegueira e a nossa surdez. É a cura para a dureza do coração. Que nós, especialmente pela participação na Eucaristia, nos deixemos curar pelo Senhor e assim sirvamos a Ele no serviço verdadeiro aos nossos irmãos e irmãs na comunidade cristã. Que você tenha um final de semana abençoado. Lembrando que amanhã, domingo, nós temos missa às 7 da manhã na Igreja Matriz, às 8h30 na Capela Santa Luzia e Santa Rosa de Lima e às 18 horas na Igreja Matriz. Escolha um desses horários, de máscara, com seu álcool em gel, guardando o distanciamento para que, ainda em pandemia, tendo esta consciência, nós cultivemos a fé e nos comprometamos com a nossa saúde dos nossos irmãos e irmãs. Tenha um abençoado final de semana. Que Deus te abençoe na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.